Sobre pecados do Espírito Santo. Muito boa pergunta. É um termo já clássico na teologia, é uma coisa que se encontra nos manuais, qualquer manual. E o pecado contra o Espírito Santo, quem reza a ladainha do Espírito Santo tem enumerados os pecados do Espírito Santo lá. Sim, tem. Que é do desespero, da inveja da graça fraterna, da obstinação e impenitência, Presunção da salvação eterna. presunção da salvação, do ataque à verdade conhecida como tal. Então, para a gente não falar em tese e dar um exemplo concreto, pegar o ataque à verdade conhecida como tal. Isso é O bom. que é isso? Vamos dar um exemplo do passado e um do presente. Do passado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele afirma as maravilhas dele, faz pregações em público. Milagres. Milagres em quantidade, sobretudo a presença dele devia ser uma maravilha. No processo de Nosso Senhor, testemunhas. Eu ouvi esse homem dizendo contra a lei de Moisés e dizendo que ia destruir o templo. Ali era um ataque à verdade conhecida como tal. A pessoa estava mal intencionada, ela ouviu a verdade, sabia o que queria dizer, por suborno, geralmente entra dinheiro nessas coisas. Muito. Claro. Muitas vezes. Foi a história Inveja. inteira. A história Inveja. inteira. História inteira, essas Muita coisas inveja. entram em dinheiro. Inveja. A pessoa aceita esse suborno, ataca a verdade que ela conhece. Disse, olha que coisa séria, que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem que diz isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Está no Evangelho, é um dos Ele trechos mesmo. mais difíceis do Evangelho de explicar. Que Nosso Senhor Jesus Cristo, quem pecar contra o Filho será perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. E o evangelista continua. Jesus disse isso porque tinham dito que ele tinha um demônio. Era propriamente uma mentira a respeito da pessoa dele. Exemplo do presente, alguém quer dar algum exemplo, Padre Felipe? Posso dar. Eu acho que eu posso dar um exemplo que todos mais ou menos têm em mente. Posso ser franco e direto com todos? Não sei se respondem que sim A aí. gente tem que fazer o ao vivo do outro Sim, lado sim, também. claro, Sim, padre. tem o Estão ao todos vivo, né? entusiasmados do aqui, outro lado. fazendo inúmeros comentários, compartilhando. Eles estão querendo Tá bem, resposta. então eu vou dizer francamente com umas letras claras. Arautos do Evangelho, uma ordem aprovada pelo Santo Padre o Papa São João Paulo II. Todos, basta ter um pouco de bom espírito e analisar esta obra fundada por Monsenhor João, vêm os frutos. Tanto é que os senhores e as senhoras, vocês todos, são frutos desse amor a Deus que o Monsenhor João tem. Quantas conversões, quantos milagres, quantas, olha, até curas, mas quantos sacramentos nos chegam através dos nossos méritos? Não. Mas é através que Deus instituiu esta obra para fazer o bem. No entanto, pessoas que receberam muito desta obra e até algumas, não digo todas, mas algumas, até fizeram parte integrante, Conheceram a verdade. conheceram a verdade, viveram a verdade e atacam por quê? Por inveja, mas também porque, como a vida delas não está de acordo com a verdade, elas querem manchar a verdade para justamente racionalizar a vida própria delas. Tal como. Me parece que dependendo do grau, evidentemente, do consentimento, do conhecimento, mas se a pessoa não tomar cuidado, pode ser um pecado contra o Espírito Santo. Exatamente. Agora, por que não tem perdão? Padre Lucas, você quer explicar esse detalhe? Não tem perdão, não tanto porque Deus não queira ou não possa perdoar esse pecado. Claro que Deus poderia perdoar esse pecado, Deus quereria perdoar esse pecado. Mas, sobretudo, não tem perdão porque quando a pessoa chega nesse grau de maldade, nesse grau de malícia, nesse grau, por exemplo, de inveja, nesse grau de obstinação, porque todos os pecados, assim como as virtudes são irmãs, os vícios são todos irmãos e vêm todos de braços dados. Quando a pessoa chega nesse grau, a própria pessoa não tem mais disposições em se arrepender, ela está endurecida. Exatamente. E é por isso que esse pecado não tem perdão. E a Exatamente. gente analisa, por exemplo, o que tem acontecido nos últimos meses. O Padre Felipe falou muito bem aqui dos Arautos do Evangelho, mas eu não resisto, vamos falar português mais claro ainda. Tudo quanto se diz a respeito do Monsenhor João, que é nosso fundador, e eu aproveito aqui
para explicar, porque muita gente também está escrevendo aqui, o seu Tamura nos comentou, puxa, como é que é possível se esses padres não têm nem 40 anos, nem 50 anos, todos têm na faixa dos 30, como é que eles sabem responder essas perguntas? Todos vêm os padres aqui e ainda vão vir outros responder, não é só aqui nesse canal, nos outros canais aparecem padres tão jovens e a gente vê as homilias e de onde é que eles recebem tudo isso? Claro, nós estudamos no seminário, nós fizemos cursos, lemos livros da doutrina católica. Por quê? Por quê? Porque padres, os falta muitos, claro, sempre faltarão trabalhadores na messe, mas nós não somos os únicos padres do mundo. Tem muitos padres pelo mundo. Mas basta olhar um pouco e nós vemos que nem todos os padres, a maioria pelo menos, não diz as coisas pelo menos dessa maneira. Infelizmente. Muitos há, graças a Deus, e são amigos nossos, muito próximos, são pessoas virtuosas, são pessoas que têm a nossa plena confiança, que nos ajudam, que nós ajudamos em todas as partes do mundo, mas infelizmente falta gente no clero, falta no clero quem ame esse tesouro todo da doutrina católica e sobretudo que transmita. Exatamente. Infelizmente dá para contar nos dedos de Deus, que são infinitos, mas não completa esses dedos aqueles padres que, de fato, transmitem a doutrina como a igreja sempre transmitiu. Isso eu não estou dizendo nenhuma novidade, nenhum segredo. De onde é que vem, nos arautos do Evangelho, padres tão jovens que recebem e transmitem dessa maneira a doutrina católica, a fé que eles receberam? Vem de uma só pessoa, Monsenhor João Esconhamilho Cladias. Exatamente. É dele que vem tudo. E tudo quanto é dito contra ele é propriamente, sobretudo aquelas pessoas que o conheceram, poderá haver outros que não foram próximos e que talvez em algum aspecto não tenham um pecado tão grave, por outro aspecto talvez tenham. Mas sobretudo aqueles que o conheceram, que falam contra ele e o acusam dessas e daquelas coisas, é um ataque à verdade conhecida como tal. Porque quem tem um pingo de bom espírito e conhece Monsenhor João, encontra com Monsenhor João uma vez na vida, bate os olhos nele e diz, não pode ser verdade isso. Exatamente. Porque dele transuda santidade, dele dimana o brilho da virtude, a verdade, a virgindade, a beleza da Santa Igreja, tudo. Está tudo ali. Por quê? Porque ele é uma pessoa que se entregou inteiramente a Deus e a prova é tudo quanto ele fez, tudo quanto ele faz. Toda a obra dele, uma das coisas que se leva em conta, ninguém é canonizado em vida, mas uma das coisas que se leva em conta numa canonização, nós estamos falando do processo, canonização de uma pessoa que é um fundador ou uma fundadora de uma ordem religiosa, são os frutos daquela ordem religiosa, como é que aquela ordem se desenvolveu e quais são as obras, quais são os efeitos daquela fundação. Só por isso já daria para canonizar Monsenhor João em vida. Pelos frutos conhecereis a árvore. Nós não podemos canonizá-lo em vida, óbvio que não podemos. Temos que esperar que ele vá para junto de Deus, para que depois a igreja se pronuncie a respeito da santidade dele. Então eu não me pronunciei aqui enquanto igreja, mas enquanto indivíduo. Mas chegará um momento que a igreja poderá se pronunciar a respeito do Monsenhor João. E é indubitável para quem o conhece, para todos nós que recebemos dele os tesouros, como dizia o Padre Felipe, toda a tradição da igreja que recebemos dele, é indubitável que tudo quanto se diga a respeito dele é um ataque à verdade conhecida, é inveja da graça fraterna e é tanta outra coisa. Então, deixamos aqui um apelo para essas pessoas que agem assim. Por favor, voltem atrás. Se não voltarem atrás, preparem-se para o que Deus vai fazer, porque Deus ama a verdade.